Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui nessa tarde, poder compartilhar esse culto com os irmãos. Agradecido a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso pastor presidente também pela escala de poder estar aqui com os irmãos nesse dia de hoje. Feliz de estar cultuando com o companheiro, nosso amigo, o evangelista Marcelo Teles, coordenador dessa área, né? Tive o privilégio de tê-lo ali na Argentina, quando estava lá, e ele foi acompanhando nosso pastor presidente, e a filhinha dele ainda é muito pequena, né? Mas já vai completar 12 anos, é isso? 12 anos, aí é quando a gente vê que a gente está ficando velho de verdade, né? Quando vê pessoas que estava de colocar nos braços, já está com 12 anos. Então, alegria rever os obreiros, irmãos aqui na área 17. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer. Solicito as vossas orações para que o Senhor nos traga uma palavra e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Eu sempre digo que estar na casa de Deus, além de ser um grande privilégio, serve de muito fortalecimento. Não é só um privilégio estarmos aqui, como também é um fortalecimento da fé. Aqueles que querem crescer, que querem amadurecer, o lugar correto de estar é esse, onde nós escutamos a palavra, alimentamos nossa alma e voltamos para casa fortalecido. A gente tem que vir para a igreja pensando em crescimento. Estar na igreja para crescer. Crescer num conhecimento e crescer na graça. Esse é o lugar de estarmos. Amém, irmãos? A lição que vamos estar compartilhando nessa tarde é a lição de número 2. Para quem não tem a lição, eu sei que nem todos compram. Para quem não tem, está baseado no capítulo 1 do Evangelho de João. Quem trouxe a lição, faça assim. Então, está baseado no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia no capítulo 1 desse Evangelho de João. Foi lido nessa tarde como texto base na leitura oficial. Vamos ler a partir do versículo 35 do capítulo 1. E vamos fazer uma leitura participativa para que possamos interagir. Vou ler o versículo 35, os irmãos lerão o seguinte, e assim sucessivamente. E vamos ler até o versículo 43. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vamos fazer melhor? Talvez os irmãos não entenderam. Vamos fazer a leitura alternada. Certo? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto,
seguiram a Jesus. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Todos, no dia imediato, quantos pode dizer amém? Meus irmãos, ontem tivemos a abertura deste simpósio de doutrina, onde os irmãos puderam aprender sobre outros discípulos. E durante todo esse simpósio, nós vamos estar aprendendo características, personalidades de cada um dos discípulos do Senhor Jesus. Essa lição, ou esse simpósio, nos traz uma riqueza muito grande, porque ele nos deixa claro as virtudes e também as debilidades dos discípulos de Jesus, mostrando, provando assim, que todos eles tinham as suas virtudes, mas também tinham as suas debilidades. Até o próprio discípulo do amor, né? João, em que a gente titula ele de discípulo do amor, mas ele também pediu para que o fogo do céu descesse e queimasse aqueles que vinham perturbando a obra. Mas ele foi intitulado de discípulo do amor. E a escolha que Jesus fez, irmãos, dos 12 discípulos, é uma importante referência na história do Evangelho. Primeiro, porque Jesus teve, pelo menos você analisando, 2 etapas no seu ministério. Em uma das etapas, Jesus aparece praticamente só, no princípio do seu ministério. E logo em seguida, ele passa a chamar os seus discípulos. Quando falo de que esse ministério de Jesus é dividido em essas 2 etapas, nós tomamos como base e também entendemos que esse ministério não ficou por aí, porque se você começa a observar o ministério de Jesus, vê que havia um limite em regiões por onde Jesus andava, operando os seus milagres. E logo depois, com a chamada dos 12 discípulos, a gente vê esse ministério começando a se expandir, a crescer, porque a visão de Jesus sempre foi futura. Diga comigo, a visão do Mestre sempre foi para o futuro. Jesus olha agora vendo o futuro. A nossa visão é só o momento, a nossa visão é só o agora, porque eu não tenho poder de prever o que vai passar amanhã. Mas Jesus
é ontem, é hoje e é amanhã. Os jovens que estão aqui, os irmãos que estão aqui, Jesus os vê hoje, mas também os vê amanhã. E o ministério de Jesus precisou, não porque ele não tinha condições de realizar esse trabalho só, porque ele é autossuficiente. Ainda sendo homem, ainda sendo humano, ele tinha o poder de realizar todo o seu ministério só. João, quando escreve o seu evangelho, você abre o Evangelho de João no capítulo 21, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 21 e o versículo 25, por favor, alguém pode ler, encha o seu pulmão e cite o texto. Observe que o texto nos diz que ainda existe muitas coisas que Jesus fez. E João disse, olha, se tudo o que ele fez fosse escrito, os livros do mundo inteiro não caberiam. Então Jesus tinha condições de exercer seu ministério só. Mas desde o princípio ele sempre mostrou, desde a criação, ele veio mostrando que ele gosta de parceria. Jesus nunca trabalhou só. No princípio do seu ministério, mas o ministério foi avançando, e eu disse a princípio que Jesus não pensa só no momento. Jesus sempre pensou para o futuro. E ele precisava de homens que desse continuidade ao ministério que ele iniciou. Então, o texto nos diz que Jesus, ele começa o seu ministério, vai desenvolvendo o seu ministério vai crescendo, e aí ele começou a separar homens com suas debilidades, mas companheiros que pudessem acompanhá-lo durante toda a sua trajetória aqui na terra. Hoje não é diferente. Jesus quer a sua companhia. Jesus quer a minha companhia. Não que ele me necessite. É porque a obra dele precisa avançar, precisa crescer. E se eu não tomo essa responsabilidade, essa obra, ela vai crescendo, mas muito devagar. E se existe algo em Jesus que ele quer de nós, se chama urgência. Diga ao seu irmão, se existe algo que Deus quer de você, se chama urgência. Não é para amanhã, é para agora, é para já. Jesus, ele necessita de homens e mulheres que possam dar continuidade a esse ministério que ele iniciou, e não só para exercê-lo no momento em que ele estava aqui na terra, mas precisou preparar homens para que desenvolvesse esse ministério. E a palavra discípulo, ela vai muito mais além do que servidor, aquele que serve. A palavra discípulo quer dizer que somos alunos de verdade, alunos. E se somos discípulos, somos alunos.
E se somos alunos, estamos sempre aprendendo. Temos um mestre. Ele é nosso mestre e nós somos os seus alunos. Quando nós atentamos para os ensinamentos do mestre, a gente pode crescer. O crescimento, jovens, depende do quanto eu estou atento aos ensinamentos do mestre. Esse crescimento não depende só da sua intelectualidade, porque o intelecto ele vai muito no que tange o material, o secular, o dia a dia, mas vai muito mais além. Esse conhecimento vai mais profundo, porque esse aprendizado vai atingir algo de uma profundidade imensa, aonde o mestre ele quer ensinar segredos, aonde o mestre quer nos levar mais profundo. Ele não quer que a gente fique na superfície, porque os grandes mistérios estão na profundidade. As belezas, os segredos que Deus tem para revelar a cada um de nós não está na superfície, está na profundidade, né? E você sabe que quando a gente dá um mergulho, quanto mais profundo, mais difícil fica, não é? Existe um limite, o ser humano não pode ir mais além, porque os seus ouvidos podem estourar, porque a pressão é grande, né? Mas a gente não está mergulhando só, esse é o segredo. O dono da nossa respiração, do nosso oxigênio, ele está mergulhando conosco mais profundo. Não vai faltar, diga ao seu companheiro, não vai faltar oxigênio. Não vai faltar oxigênio, porque o dono dele está mergulhando com a gente. Estamos vivendo, irmãos, uma das coisas que Jesus quis que os seus discípulos aprendessem é não viver o natural somente. Jesus sempre chamava os discípulos a viverem o sobrenatural, mostrando a eles, e é importante que Jesus disse, coisas maiores do que essas vocês farão. Nós não atentamos para isso, mas vamos. A nossa lição fala de 2 personagens. Quais são os 2 personagens? É provável, irmão, que a escolha de Jesus, dos 12 discípulos, para ser companheiros íntimos dele, se tornando também não só uma necessidade para preparar os discípulos, como também para dar sequência ao seu ministério. O primeiro discípulo que nós vamos meditar hoje trata-se de Filipe. Abra sua lição. O comentarista nessa lição, ele destaca o primeiro ponto, Filipe. Aí vem o subtópico que é seu nome, né, que nos mostra uma lição. O segundo subtópico diz que seu encontro com Jesus foi resultado de sua o quê? De sua o quê? Procura. É importante que ele destaca aqui no capítulo 1, versículo 43, que Filipe foi encontrado, não é? O texto diz que Filipe foi encontrado. Mas é importante também que ele destaca, fique com a sua Bíblia aberta, ele dá um destaque que não só Filipe foi encontrado, mas também o seu encontro com Jesus foi resultado de uma busca, porque Filipe já
havia escutado falar sobre Jesus. E quando ele o encontra, ele diz: não é esse aí? Ele tinha escutado. Então, por isso que o comentarista diz que ele já procurava Jesus. Quem procura Jesus sempre vai encontrá-lo. Esteja seguro disso, que a busca por Jesus não se torna inalcançável. Não. Existem acessos que permitem a gente o encontrar. Existem caminhos. Os irmãos estão me entendendo? Jesus se dar a conhecer. Tudo que a gente conhece dele é porque ele se permite. Então, existem acessos. Saiba que essa conversa dizer, não, porque eu tenho dificuldade, não. A dificuldade é porque você ainda não foi pelo acesso. Porque a porta está aberta. Hoje não precisamos de um sumo sacerdote para apresentar a Deus as nossas imperfeições. A porta foi aberta. Ele nos deu acesso a chegar até a sala do trono. Eu posso entrar na sala do trono a hora que eu quiser. Agora tem que ter o código. Porque a sala do trono é para todos, mas nem todos têm o código de entrada. E esse código de entrada está à disposição de todos. O código de entrada à sala do trono está à disposição. Mas são poucos que buscam esse código. São poucos que buscam esse acesso. Vocês estão numa idade, né, nova. Eu tenho o dobro da idade de vocês. Né? O companheiro é muito mais novo que eu. O senhor tem quantos anos? 13. 4, 2. Olha, ele tem 4,2. E esse ano eu vou cumprir 5,1. Estou quase 10 anos na frente dele. Meu motor é mais potente, é 5,1. Tá bom assim? Mas eu passei por essa idade de vocês. E logo cedo eu busquei em Deus esse código de acesso. Os irmãos sabem que eu fui missionário quase 10 anos na Argentina. Da outra vez que eu estive aqui, eu disse aos irmãos que com 17 anos, quem tem 17 anos, assim, levante a mão. Só uma pessoa, 2 pessoas. O restante está... Pronto, tem muitos com 17 anos. Com 17 anos eu escutei Deus dizer a mim, me chamar de missionário. Eu nem sabia o que era isso. Porque no princípio somos como Samuel. Não entendemos muito bem o que Deus está dizendo a gente. Deus chamou Samuel por 3 vezes. E ele corria para quem? Eli. Eli era o quê? Diga ao jovem que está ao seu lado. Quando você não entender, busque o sacerdote. Ele vai te dar o código de acesso. O grande problema é que às vezes vamos buscar esse código de acesso em outro lugar.
aí a porta vai estar travada. Mas quando o sacerdote é buscado, ele vai dizer a você qual é a senha, qual é o código de acesso. Não pense você que as noites que você perde o sono, jovem, é porque você está com problema de insônia, não. Não. É o céu te convidando à oração. Vamos ter uma conversa hoje franca. É o céu convidando a gente. Porque eu disse a vocês que a visão de Deus não é só o presente. A visão dele é para futuro. Ele te vê hoje, mas te vê amanhã. Eu posso até limitar o teu potencial, porque não conheço o futuro. Eu posso até olhar para vocês e dizer, comportamento desse já me diz que não vai dar. Mas Jesus vê muito diferente da gente. O olhar de Jesus é muito diferente. A Bíblia diz que quando ele disse a Ananias, tu tem que ir lá, porque tem um homem chamado Saulo. Quando ele falou isso, que foi que Ananias disse? Senhor, é esse aí. Ele tem feito tantos males ao teu povo. Aí Deus disse a Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, Ananias. E eu vou mostrar a ele o quanto ele há de padecer por amor ao meu nome. A visão de Deus é distinta da nossa visão. Por aí eu olho para você e digo que você não serve para nada. E Deus está dizendo, mas vai servir porque eu vou prepará-lo, eu vou fazer na vida dele. Os discípulos foram chamados assim, com suas debilidades. Então, a procura por Jesus precisa se dizer o quê, irmão? Para encontrar ele? Um código, irmão. Você está desligado? Uma senha. Porque a ele você tem o acesso. Ninguém pode dizer que não tem acesso a Jesus. Mas o encontro com ele necessita de uma busca. Porque há momentos que a Bíblia mostra isso, que há momentos que a gente precisa tocar nele. Há momentos que nós precisamos tocar. Mas há momentos que não podemos tocar. Quando não podemos o tocar, ele nos toca. O filho da viúva de Naim podia tocar Jesus? Não. Por quê? Porque ele estava morto. A filha de Jairo podia tocar Jesus? Por quê? Então, quem não pode tocar Jesus, Jesus lhe toca. Mas no seu caso, você pode romper a multidão. Por quê? Porque você está vivo. A multidão precisa ser rompida.
E isso você pode fazer. Mas vamos voltar para Filipe. Seu encontro com Jesus foi resultado da sua procura. O comentarista diz: ainda que João nos afirma que o Senhor quis ir a Galileia, onde encontrou Filipe, seu testemunho posterior revela sua busca. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 45. Filipe representa os que viveram buscando respostas às suas indagações e as encontraram em Jesus. É interessante, eu gostei muito do terceiro subtópico, que ele diz assim: Jesus venceu a mente prática de Filipe. E ele cita textos pelos quais entendemos que Filipe tinha uma mente, inclusive, ele diz que Filipe era possuidor de uma mente objetiva, calculista e cauteloso em suas palavras. Filipe pensava antes de falar. E diz mais, mostrando sua abordagem analítica e prática. Aí ele corta tudo isso dizendo: porém ele foi surpreendido por Jesus em suas descobertas, representando aqueles que planejam, diga comigo, minuciosamente suas vidas, mas são surpreendidas por Jesus, que muda os planos. Repita isso forte: que muda os planos, altera a história e o rumo de seus discípulos. Ou seja, a chamada de Jesus aos seus discípulos mudou todos os planos que os discípulos tinham para a sua vida secular. Foi uma mudança brusca, não é? Boa parte deles era da área pesqueira, onde já tinham certas condições. Outros foram chamados dentro do seu ofício, mas o interessante é que Deus ainda hoje, Ele muda os planos. Deus muda os projetos, frustrando as nossas capacidades de calcular, de projetar, de pensar. E a Bíblia nos mostra muito bem isso, que é quando Pedro volta à atividade pesqueira, que era discípulo, e que voltou à sua atividade de pesca, frustrado, porque na realidade ele tinha negado ao mestre. E ele voltou às suas atividades de pesca, mas Jesus provou a ele que sem Jesus não dá. E provou a eles que a sua capacidade, que a sua experiência como pescador profissional não funcionava sem Jesus. Que Jesus mandou ele voltar pelo mesmo lugar que ele tinha pescado antes. E não tinha pego nada com a sua experiência. Mas Jesus provou a eles: vá, volte, lance as redes. Porque
a capacidade humana, a experiência, o conhecimento nosso, sem Jesus, não chegaremos a nenhum resultado. E Deus frustra. A Bíblia nos mostra. Vamos para o Antigo Testamento, capítulo 19 de 1 Reis. Capítulo 19. Quem vai ler do versículo 19 ao versículo 21? Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Quem vai ler? E o servia. Observe essa chamada de Eliseu no Antigo Testamento. Eliseu já tinha um ofício. E ele não era empregado, não. Ele era dono dos bois. Ou não era assim? O texto diz que ele matou o boi e quebrou o carro. Isso nos dá a entender que ele era proprietário. Elias, quando o chamou, ele disse: espera aí, mestre, eu vou dar um beijo ali no meu pai e vou me despedir dele. Todos os planos de Eliseu se acabaram ali. Houve uma mudança de planos, de projetos. Mas há uma atitude em Eliseu que me alegra muito. O texto que o jovem leu, o versículo disse a Bíblia que ele tinha quantas juntas de boi? Você está com a Bíblia aberta? O que é que diz o versículo 19? 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ou seja, Elias disse: tu entendesse o mistério, tu já entendesse o que é que Deus quer com você. Voltou Eliseu de seguir Elias e tomou o quê? A junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se dispôs, seguiu Elias e servia. Vamos aprender uma coisa aqui. A chamada de Deus supera a chamada de servir como discípulo, está acima de qualquer projeto humano. Entendam isso. Está acima de qualquer projeto humano.
Eu estava lendo esse texto e estava pensando, Eliseu podia, pastor, fazer o seguinte. Deixa eu tirar o microfone aqui, pastor. Eliseu podia ter feito o seguinte. Sabe, esse negócio aqui pode dar certo e pode não dar. Eu vou deixar alguns bois vivos aí. Pelas dúvidas. Porque se esse negócio não der certo, eu volto para a minha atividade. Mas ele disse, eu vou matar todos os bois. E não só vou matar os bois, não. Eu vou quebrar os carros também. Olhe para o seu irmão com amor, com carinho. Diga a ele assim, para ser discípulo e servi-lo, tem que matar os bois e quebrar os carros. Quando Eliseu fez isso, Eliseu estava dizendo aqui, eu estou agora na tua dependência. Eu só faço agora o que tu queres que eu faça. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o chamado para ser discípulo e ainda estão com os bois vivos e os carros inteiros. E Deus me trouxe nessa tarde para te dizer, mate os bois e quebre os carros, porque a chamada para ser discípulo está sobre qualquer projeto seu. Entendeu, jovem? Escute isso. Repita comigo. A vontade de Deus jamais nos levará aonde a sua graça não possa nos alcançar. Você, quando está na vontade de Deus, esteja onde estiver, a graça dele vai lá onde você estiver. É por isso que eu tenho que quebrar os bois e matar os bois e quebrar os carros. A vontade de Deus vai te levar para lugares que a visão, a lógica humana vai te dizer assim, ele me trouxe aqui para acabar comigo. Mas a graça dele, que foi o que ele disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Você nunca vai ser levado dentro da vontade de Deus a um lugar onde a graça dele não possa te alcançar. É por isso que nós estamos seguros de que a vontade dele, diga comigo, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, ainda que machuque, ainda que me faça chorar, ainda que me tire o sono, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu preciso entender isso. Que às vezes eu tenho que desfazer projetos que eu projetei anos. Coisas que eu projetei para a minha vida. Eu fui um jovem que logo cedo eu projetava as coisas. Eu com meus 20 anos eu já tinha, pastor, uma lanchonete e sorveteria. Na cidade do Cabo eu disse, eu vou enricar agora já está bom demais. Deus disse, foi isso que eu falei para você. Jovem, quando eu abri o negócio estourou, né? Explodiu. Eu digo agora,
Com 4 aninhos aqui, eu já não trabalho mais para ninguém, outros trabalhadores aí. Mas Deus ainda altera, muda os nossos projetos para executar o dele. Quando eu fui chamado para trabalhar para a igreja, eu tinha um alto salário. Escuta isso, jovens. Eu disse que essa tarde vai ser uma conversa, né? E quando o pastor me chamou para cooperar na igreja, foi para eu receber 9 vezes menos do que eu ganhava. 9 vezes menos. E eu fui pastorear a igreja com ação pastoral, o presbítero com ação pastoral, no ano de 2003, em Altinho. E supervisionava a cidade de Ibirajuba, que hoje é campo, desmembrou. Já tinha meu primeiro filho, Luiz Felipe, e Adriel, que é altinense, nasceu lá. E Adriel nasceu com problemas. O tendão de Aquila atrofiado, os dois. Um cisto no coração, um cisto na cabeça. E quando eu cheguei lá, irmãos, que meu menino nasceu assim, aí o diabo entra em ação, né? Disse, e agora? Tu tinha a oportunidade de cuidar do teu filho nos melhores hospitais do Recife. E agora, como é que tu vai cuidar dele? Mas eu tinha quebrado os carros e tinha assado o boi. Eu já tinha dito a Deus, eu agora sou teu. Tu és meu dono. Tu vai cuidar de mim. Tu é que vai fazer por mim. Resumindo, que eu não quero me estender, Deus me disse, o teu filho vai andar perfeito. Teu filho vai andar perfeito. Isso aqui que eu estou fazendo é só para marcar o teu ministério. Às vezes a vontade de Deus nos leva para lugares difíceis. E a nossa mente não consegue alcançar o que Ele está querendo para a gente. E perguntas começam a surgirem. Dúvidas, incertezas, medo do futuro. Mas eu vim nessa tarde para te animar. Eu vim nessa tarde para te dizer que a vontade de Deus não te levará a um lugar onde a sua graça não possa te alcançar. Deixe Deus trabalhar nesse projeto. Às vezes Ele desmancha o projeto. E às vezes Ele usa esse projeto dentro de um formato dele. Os jovens que foram levados para a Babilônia, havia um projeto para aqueles jovens. Sim ou não? Eles iam assistirem diante do rei. Jovens preparados para assistirem diante do rei. Por isso que havia exigência na comida. Eles não podiam aparecer diante do rei fracos, débeis. Tinham que estar robustos. Mas esse projeto, Deus mudou. Irmãos, eles tiveram a oportunidade de estudar em uma das maiores universidades
tempo. Foram selecionados. Mas Deus tinha um projeto dentro dessa escolha do rei. Deus tinha um projeto de que seu nome fosse glorificado. E eu preciso compreender isso. Que há lugares que Deus nos leva, que nós, a mente humana, Filipe era calculista, e tudo ele já tinha uma resposta. Na multiplicação dos pães, não, mas não bastaria aqui 200 denários, tinha tudo projetado na mente, mas não é como a gente projeta. É como Deus preparou para nós. O discípulo ele sempre vai estar disposto a mudar o que ele pensa para abraçar o que Deus pensa. E Deus frustra a cada um de nós quando nós pensamos que somos, que conhecemos, que podemos, que fazemos. Deus vem e muda todo o curso da história. Filipe, ele, como o comentarista destacou, possuidor de uma mente objetiva, calculista, cauteloso, com tudo isso, Filipe sentiu a necessidade de buscar o Messias. Filipe sentiu a falta de algo para preencher a sua vida. Pastor, eu já sou crente, eu encontrei Jesus. A Bíblia fala sobre 2 chamados. Vinde a mim para a salvação e vinde após mim para realizar os propósitos que Deus tem para nós. Vim a Ele não é ir após Ele. Eu posso vir a Jesus e não ir após Ele. Eu posso segui-lo sem servi-lo. Sim ou não, pastor? Eu posso segui-lo sem servir. O discípulo não só segue, ele serve. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que a busca é por uma posição. E eu não posso confundir trabalho com posição. Posição é uma coisa e trabalho é outra coisa. Eu posso trabalhar sem ter uma posição e posso ter uma posição e não trabalhar. Porque o trabalho quem faz são os voluntários. Há um exemplo na Bíblia, irmãos, que eu amo, esse homem no Antigo Testamento chamado Neemias. Você não vai ver Deus chamando Neemias. Não. Você vai ver Anani chegando para Neemias dizendo, olha, a história de Jerusalém é essa, viu? Os muros foram queimados a fogo, foram destruídos. É essa a situação. Aí Neemias disse, eu vou lá. Orou. Pediu orientação ao Deus dos céus e foi. O discípulo do Senhor sempre vai estar disponível. O trabalho para Deus é voluntário. Não, porque não me botaram para isso, eu também não vou. Quem está perdendo é você.
Não, porque eu não fui chamado para isso, também eu não vou. Quem está perdendo é você. Trabalho sempre vai ter. Posição é para quem Deus chama. O texto diz que ele chamou a quem? Que será que não tinha outros homens para serem chamados? Não vemos aqui homens brilhantes, capazes. Não. A obra de Deus sempre vai precisar de alguém. A obra de Deus sempre vai precisar de você. E você tem que estar disponível. Bartolomeu. Bartolomeu ou Natanael foi chamado de um verdadeiro israelita. O texto diz que o conhecimento de Jesus, de cada discípulo que ele chamou, foi anterior ao seu chamado. Jesus não o chamou para o conhecer. Jesus o chamou porque os conhecia. Então nós não podemos jamais colocar desculpas ao chamado de Deus. Por quê? Ele chama porque conhece. Ele não chama para conhecer. A exemplo de Gideão. Quando Deus chamou Gideão, o que foi que Gideão disse ao Senhor? Eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre de Manassés. Mas Deus já conhecia Gideão? Já. Isso era apenas desculpas que Gideão colocava para não atender ao chamado do mestre. Mas Natanael ou Bartolomeu, ele foi chamado de um verdadeiro israelita. O discípulo do Senhor, ele sempre vai andar com a verdade. Se não pode, não pode porque não pode. Eu não posso colocar objeções. Lucas no capítulo 9, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo, quem vai ler o versículo 1? Quem vai ler aqui na frente também? Vamos, jovens, vocês são fortes. Vamos ler o versículo 37 agora até o versículo 40. E aconteceu no dia seguinte, Sim. descendo ele do monte, e saiu ao encontro a grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Observe, irmãos, o que aconteceu com os discípulos.
O Senhor chama os discípulos, delega para ele poder, e o Senhor especificou: eu dou poder a vocês sobre demônios, enfermidades, eu dou poder e autoridade a vocês. Os discípulos recebem isso e na hora de executar, não puderam. Precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Jesus conhece cada um dos seus discípulos, sim ou não? Jesus te conhece em particular. O que eu não sei de você, o que eu não conheço de você, Ele conhece. O que você não conhece de mim, Ele conhece. Mas precisamos entender uma coisa: estamos vivendo num tempo, jovens, em que ser cristão está se tornando uma moda, um status. Qualquer um hoje quer levar o nome de cristão. Ser cristão é um modismo, é um status. De vez em quando aparece aí nas redes sociais, né? Fulano de tal agora é evangélico, é cristão. Mas ele disse que Natanael, ele tinha autenticidade, era autêntico. E autenticidade fala de um comportamento que não muda. Ele é autêntico naquilo que ele é. O cristianismo hoje está sendo banalizado e fragmentado por muitos que levam esse nome de discípulo, de evangélico, de cristão, por modismo, por um status, por ter um lugar na sociedade. Quantos cantores que não são evangélicos e que hoje procuram gravar canções cristãs? Há uma emissora que detesta os cristãos, mas sempre convidam cantores que se dizem evangélicos para atrair essa massa. E Jesus está precisando de discípulos autênticos. Discípulos que não mudem o seu comportamento. Discípulos que não seja como o camaleão, que de acordo com a circunstância e o lugar ele muda. E ele perde essa essência. Porque o sistema está nos empurrando para isso. O sistema está dizendo: para você ser aceito aqui, você tem que fazer isso, rapaz. Para você ser aceito nesse ambiente, você tem que fazer isso. Mas os três jovens disseram: Rei, se ele nos livrar, a gente vai servir a ele. E se ele não nos livrar, o que a gente aprendeu, a gente morre, a gente vai morrer, mas o meu comportamento eu não vou mudar. Ser discípulo autêntico, disse Natanael: eu já te vi, eu já te conheço. Eu quero nessa tarde, não vou mais além, mas quero dizer a você dessa tarde que o Deus que nós servimos, Ele está contando com cada um de vocês.
Com essas debilidades que eu tenho, pastor, com essas debilidades que você tem. E como vai ser? É só você se colocar nas mãos dele e dizer assim: eu não quero ser como estou sendo. Eu quero uma mudança. Eu quero dar continuidade a essa obra que tu começasse lá atrás. Eu quero ser um discípulo dessa geração. Eu quero ser um jovem que tu podes contar comigo como a tua boca para esse mundo. Vocês podem ficar de pé nessa hora? Deus sempre soube de nós muito mais do que nós sabemos. E se você sente que Ele lhe chamou para ser discípulo, é porque Ele te dá condições de ser discípulo. Agora Deus quer autenticidade. Deus quer que eu seja de verdade. Conjunto, me ajuda aí, por favor. Veja a dó para mim. Só. Reconheço, Senhor, que sou falho, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Clame que Ele vai te escutar nessa tarde. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, ó, me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Declara essa verdade. Reconheço que oro tão pouco, enquanto preciso contigo. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler que é doce, mais pura que o mel, reconheço quando estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De
uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, me aceitas assim. Oh, amado e sublime, fecha os teus olhos. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, visita o teu povo, nos torna um cristão, discípulo autêntico, um discípulo, Senhor, disposto a realizar a tua obra, a enfrentar as dificuldades, sabendo que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e o diabo não vai arrancar do coração, Senhor, o desejo de servir. Espírito Santo, faça cada jovem entender que tu precisas de cada um deles, com as suas debilidades, com as suas imperfeições, mas quando tu olha no coração há um desejo, Senhor, um desejo de servir-te melhor. Quantas promessas, Senhor, não cumpridas de nossa parte para contigo, quando muitas vezes dobramos nossos joelhos e dizemos a ti, Senhor, a partir de hoje vai ser assim, eu vou fazer assim, eu vou atuar dessa forma, e o tempo vai passando, Senhor, e nos pegamos que não fizemos nada do que prometemos. Pai, precisamos ser autênticos. Coloca no coração o desejo de ser um verdadeiro discípulo, para que eu, Senhor, esteja pronto a estar dentro da tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, jamais nos levará aonde a tua graça não possa nos alcançar. Que nós sejamos, irmãos, um Filipe, permitindo que Deus mude os projetos que temos, ainda com a nossa capacidade humana, mas que eu esteja pronto a aceitar o que Deus tem para nós. Que nessa tarde o Espírito Santo possa fazer eu entender de que eu preciso estar no centro da vontade de Deus para ser um discípulo autêntico. Que Jesus possa olhar para mim e dizer: esse é um discípulo que não há dono, não há malícia, não há duas versões, não há duas atitudes, não há duas formas de ser. Eu tenho que ser quem eu sou e demonstrar o que sou, para que eu seja um discípulo autêntico. Não se molde a esse sistema. Jesus precisa de jovens. Há campos missionários esperando jovens dispostos.
Há países, diga ao seu irmão, há países, há cidades, há ruas que precisam da minha autenticidade. Meu amigo da escola tem que olhar para mim e dizer, que crente, viu? Eita, que vontade de ser crente. Ai, que desejo de ser crente, porque quando eu olho para ela, olho para ele, eu vejo que há algo diferente. Eu vejo o comportamento diferente. A linguagem é diferente. Ele fala de forma que chama a atenção. A linguagem é polida, é rebuscada. Ele para falar, ele não fala qualquer coisa. Ele não vai na onda dos outros. Mas rapaz, tu fala diferente. É porque eu sou diferente. Isso é autenticidade. Natanael, eu te vi, Natanael. E eu tenho um testemunho para dar de você. Tu és um verdadeiro israelita, Natanael. Em ti não há dolo. Tu és verdadeiro. Diga para o seu irmão, seja verdadeiro. Seja um discípulo verdadeiro. Que nessa tarde, o Deus dos céus queira aplicar a sua palavra em nosso coração. E que nós possamos sair daqui com mais sede de demonstrar a esse mundo quem somos, o que Deus pode fazer através de uma pessoa e naquela pessoa. Amém? Não queira comer o manjar do rei, coma legumes, porque depois de 10 dias vão ver que você está melhor. Não é agora, é depois. Eu posso gozar o prazer do pecado por um momento e posso perder o que Deus tem para mim no futuro. Vocês são os discípulos que Jesus está contando para dar continuidade. Daqui a 20 anos, já estou me jubilando. Vocês vão estar com seus 35, 37 anos. Deus está olhando para vocês e está vendo vocês. Deus está olhando para vocês com cada particularidade que vocês têm e está dizendo, eu vou usar esse menino. Eu vou levantá-lo como obreiro da minha casa. Eu vou levantar essa menina como uma dirigente de campanha, dirigente de círculo de oração, esposa de obreiro, missionários. Eu não acreditei quando Deus disse que eu ia ser um missionário. Mas Ele viu em mim um desejo de servir. Nunca tive capacidade de ser. Mas Ele olhou no meu coração, um coração desejoso de fazer algo para Ele. Nas minhas orações, quando jovem, eu dizia, Senhor, eu não quero muita coisa, eu só quero que Tu me deixe fazer algo para Ti. Eu só quero fazer alguma coisa, eu quero me sentir útil. Eu só quero ser útil, eu só quero que Tu diga a mim assim, Tu és útil para mim. Não deixe o diabo roubar do seu coração o desejo de ser útil, o desejo de fazer alguma coisa para Deus, seja o que for.
Seja limpar um banheiro, seja limpar os bancos, seja fazer o que for, é para Deus, vale a pena. É para o Senhor, vale a pena, jovem. Faça para Deus, porque você está investindo na sua vida. Tudo que fazemos para o Senhor, Ele recompensará. Faça agora. Não deixe a sua mocidade impedir que você faça algo para Deus. Faça agora. Você tem força. Quando você chegar à minha idade, você vai dizer, por isso que o texto de Eclesiastes 12 primeiro diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venha os dias os quais tu venha dizer, não tenho neles contentamento. Olha para o seu irmão, diga, é agora, é hoje. É hoje que Deus quer utilizar-se de vocês, porque o tempo passa, a idade passa, a carreira que eu dava com 20 anos agora eu não dou, não posso dar. Se eu der, quando terminar a carreira pode chamar o SAMU, mas vocês não. Deixa Deus usar essa força que você tem. Deixa Deus usar essa força que você tem. Deixa Ele usar essa força. Entregue essa força nas mãos dEle. Sejamos um discípulo autêntico. Sejamos discípulos de verdade. E não só a fachada. Não só a roupa de discípulo. Não só a roupa. Porque eu posso vestir a roupa de discípulo e não ter atitudes de um verdadeiro discípulo. Mas o importante de tudo é que Deus nos conhece. Natanael, eu te conheço. Se Deus nos conhece, está tudo certo. Se eu sou um discípulo autêntico, Deus me conhece. E se eu não sou um discípulo verdadeiro, Deus também me conhece. O coordenador pode não conhecer, o dirigente não pode conhecer, mas Deus me conhece. Projetos, Deus muda. E Deus usa você de acordo com o que você é. Mas eu preciso ser um discípulo verdadeiro. Amém.